Olá, boa tarde, boa noite, né? Estamos na transição ali, vocês estão vendo a minha apresentação, né? Deixa eu só... Aqui. Bom, como a Bruna falou, eu sou professora do DAMAT, do Departamento de Matemática, e vim aqui para falar para vocês de um assunto que não tem nada a ver com o Departamento de Matemática, né? Então, eu sou professora Yara, se você não teve aula comigo, você vai ter. Além de ser professora, né, sou pesquisadora, então, como pesquisadora, faço parte de programas de pós-graduação, e foi aí e com a minha experiência de vida acadêmica, que eu comecei a trabalhar com esse assunto de escrita científica, que é um tipo de escrita literária, vamos dizer, né, que é diferente, é diferenciado. Então, hoje eu vim para falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então, no programa de mestrado em engenharia mecânica, eu dou aula da parte de escrita científica, de escrita da dissertação. Então, por isso que eu propus esse tema com as meninas, para a gente poder falar um pouquinho, porque apesar de vocês ainda estarem na graduação e talvez não tenham interesse em dar continuidade nesse caminho, nesse meio acadêmico, vocês vão precisar fazer o TCC, né? Então, eu acho que espero poder ajudá-los um pouquinho. E, como a Bruna falou, levanta a mão, pergunta para a gente fazer mais uma forma de uma conversa do que eu ficar falando. É um assunto que ele é muito importante, mas, ao mesmo tempo, ele é cansativo, né? Da gente ficar só falando aqui, uma pessoa falando, tá? Então, o nome que eu dei, que eu sugeri, né, e as meninas gostaram, é escrita científica. Por onde começar? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns erros iniciais quando a gente começa a fazer uma pesquisa. E aí, como é que a gente faz uma busca na literatura científica? Depois, uma revisão bibliográfica sistemática. O que tem de... Por que esse nome sistemática? Né? Por que essa palavrinha? O que ela significa? E depois falar um pouquinho sobre a estrutura de um artigo. Então, eu não vou falar aqui da estrutura de um TCC. Por quê? Porque vocês vão ter disciplina de TCC, vão ter professor para falar sobre isso. Por que eu vou falar da estrutura de um artigo? Para compor o TCC, né, o trabalho, qualquer trabalho científico de vocês, vocês vão precisar ler trabalhos que já foram publicados, já foram escritos sobre o assunto. E a maioria deles é em formato de artigo. Então, é importante a gente entender a estrutura de um artigo, como é que ele é, para que a gente aprenda como ler um artigo e como formas mais fáceis de ler um artigo, ao invés de eu ter que pegar lá vários, né? A gente faz as buscas, vocês vão ver aqui, sai lá 200 artigos. Eu vou ler 200 artigos de, no mínimo, 15 páginas cada um? Não vou, certo? Então, algumas dicas. E aí, então, eu gostaria de começar com essa parte de erros iniciais, né? Então, o começo de uma investigação, ele ocorre num cenário muito próximo sempre, onde o aluno, ele tem vagamente uma ideia daquilo que ele gosta, né? Quando os alunos vêm me procurar para fazer iniciação, eu trabalho com poluição atmosférica. Nossa, esse nome já arregala o olho e fala, gosto disso. Mas daí, poluição atmosférica é algo que você pode tratar de diferentes formas, diferentes aspectos. Então, ele tem uma ideia do tema. E aí, existe o que a gente chama, né? Então, existe essa indefinição inicial, em muitos casos, e que faz com que o estudante ele se perca um pouco. E aí é o que eles chamam de... Tem nome para isso, né? A ciência dá um nome que chama causa original, onde o estudante, então, ele se perde antes mesmo dele iniciar o trabalho. E aí, fazer o trabalho científico, que seja o TCC ou qualquer outra escrita, se torna algo cansativo, maçante, e eu desisto, eu me apavoro, eu fico ansioso e falo, meu Deus, não quero mais. E aí, faço o TCC de forma obrigada, porque eu preciso me formar, mas sem prazer, sem vontade de fazer aquilo, tá? E aí, nesse tal do caos original, né? O que a gente tem que fazer? Não deve ser um motivo de inquietação, tá? O importante é a gente sair disso sem demora, de maneira mais proveitosa possível. E aí, então, o que a gente precisa? Ao invés da gente listar aquilo que a gente deve fazer, é importante a gente listar aquilo que eu não devo fazer. Porque daí eu vou riscando e vai focando melhor.
no que eu preciso, tá? Então, esse entendimento, ele é necessário para que a gente siga um rumo certo. Então, hoje, o meu papel aqui é ajudá-los a não cometer, digamos, esses erros iniciais. Acho que quase todos eles, alguns que eu vou mostrar para vocês, eu cometi quando eu fui fazer meu mestrado, porque no curso de graduação que eu fiz, eu não precisei fazer TCC, tá? Então, ou seja, eu fiz iniciação científica, mas foi meio assim, né? No feeling, fazendo mais ou menos. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu me deparei com isso, com essa questão de ler artigos e de ter que escrever e ter que definir o tema, né? Então, o que é comum quando se inicia no universo da pesquisa é isso, a gente se apavorar. E aí tem 3 tipos que eles chamam bastante. Na verdade, desculpa, tem um erro inicial que eles chamam de a fuga para frente. Né? Até coloquei uma figura ali engraçadinha para a gente descontrair um pouco, para não ficar falando aqui, né? E isso, vejam, na vida da gente, hoje a gente quer muito seguir para frente, fugir para frente. O que significa isso? A gente quer pular etapas. Essa tecnologia, veja, agora a gente com essa internet, com as aulas online, né? Gravei lá vários vídeos, mas eu tenho certeza que tem aluno que assiste lá na velocidade 2, ou pula partes e vai direto para a parte que ele acha que é importante. Mas existe um processo, tudo tem um processo, a gente não pode ir pulando etapas. Então, é o que eles chamam de fuga para frente, tá? Então, tem 3 atitudes que a gente fala que são as mais comuns, que seria a gula livresca ou estatística, que a gente chama, a passagem às hipóteses e a ênfase que obscurece. Então, eu vou falar rapidinho sobre esses 3 erros, só para vocês terem uma ideia. Então, a primeira da gula livresca, né, ou estatística, é quando a gente faz a leitura de um grande volume de publicações. Então, quando eu comecei, eu gosto de contar as histórias, porque é daí que eu fui entendendo como é que funciona a questão da escrita científica e tudo mais. Quando eu comecei a fazer o mestrado, é isso, eu tinha ideia de que eu ia trabalhar com poluição atmosférica e o impacto na saúde. Só isso. Nossa, professora, mas isso já está bem, né? Já está muito claro, parece que é uma coisa super definida. Aí eu comecei a fazer as buscas por conta própria, não sabia aonde buscar, e aí comecei a ler artigo, né? E ler, que é a gula livresca, que é a gula, hoje em dia não é nem livresca mais, que a gente não lê muito livro, mas esse é o nome, né? Mas ler, absorver, só que hoje a gente tem mais coisa ainda para ler, porque tem internet, então a gente lê sobre um assunto, só que daí você começa a ler coisas e começa a se desesperar. Eu me desesperei, porque assim, tinha artigos que eu pegava para ler, daí eu falava assim, meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer isso no tempo que eu tenho de 2 anos de mestrado. E aí eu começava a me apavorar, porque eu falava, gente, não vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo, não vou conseguir fazer, sabe? Por quê? Porque a gente tem que tentar, antes de ler um monte de coisa, a gente tentar definir melhor qual é o nosso tema de estudo, né? Então, na maioria das vezes, os resultados eles são insatisfatórios, porque é uma abundância de informações que elas não se integram, e aí a gente confunde as ideias ao invés de organizá-las. Então, por exemplo, só de falar de poluição do ar, eu hoje, como pesquisadora, eu trabalho desde a emissão dos poluentes, que tem pesquisa só sobre isso, e só nessa parte de emissão eu poderia avaliar os compostos químicos do poluente. Existem inúmeros poluentes, eu poderia estudar qualquer um deles. Existem várias coisas, eu posso pensar nas várias fontes de emissão que existem. Então, ou seja, só aí já tem um monte de coisa. Aí eu trabalho com várias pesquisas, cada uma com seu foco, mas tudo tem a ver com poluição do ar. Então, você fala, eu quero trabalhar com poluição atmosférica porque eu amo isso, acho muito legal. Tá, mas o quê? Então, você tem uma ideia vaga do que você quer fazer, né? Então, não devore informações, né? Não fiquem abrindo milhões de sites, às vezes eu percebo que eu mesma até hoje tem essa ansiedade que a gente vai trabalhar, que de repente eu vejo tem umas 10 abas da internet aberta, mais um monte de PDF, mais um monte de arquivo, e aí a gente se perde, fica ansioso e não consegue focar naquilo que a gente vai fazer. Então, não devore as informações. Reflita, né? Leia os textos com cuidado, escolhidos criteriosamente. Então, é para isso que eu vim aqui hoje, para dar uma
uma palhinha, vamos dizer, porque em 1 hora não dá tempo da gente falar tudo sobre isso. Pensem que no mestrado a gente tem disciplina de 4 horas semanais, né? Então, são 45 a 60 horas para falar sobre isso e para desenvolver o trabalho, né? Então, eu vim hoje na esperança de tentar ajudá-los a diminuir e facilitar a vida de vocês nessa questão, tá? Então, a fuga para frente ela é prejudicial, porque corre-se o risco da gente abandonar o projeto, não gostar, falar que não gosta daquele tema, que não vai dar conta e não querer fazer, tá? Então, não perca o foco, né? Ali até coloquei algumas figurinhas, né? Ali a reta é a menor distância entre 2 pontos, não vamos entrar ali num labirinto, porque senão a gente não sai nunca dali, tá? Então, tome o caminho mais curto e simples. Nem sempre vai ser fácil, mas por isso que vocês têm um orientador para ajudá-los. Então, confia no orientador. Confia naquilo que ele está te dizendo, porque ele tem anos de experiência sobre aquele assunto. E você acabou de começar, né? Então, às vezes, por mais que você tenha a ânsia, a vontade de fazer determinada coisa, ele já tem a noção de que no tempo que você tem para desenvolver a pesquisa, aquilo não vai ser possível, né? Eu gosto de falar para os meus alunos, porque principalmente no TCC também acontece isso, mas principalmente lá no mestrado ou no doutorado, a gente termina e a gente chega lá no final, existe uma época assim de paralisação, que a gente acha que não vai dar tempo. Por quê? Eu gosto de falar para meus alunos que a pesquisa ela não termina. O que termina é o seu mestrado, é o tempo que você tem para defender o seu trabalho. Então, a mesma coisa com o TCC. Vocês vão fazer o TCC de vocês, a pesquisa, o tema que vocês resolveram estudar, por mais simples que pareça, ele não vai terminar de ser estudado ali. Se for, alguma coisa está errada, porque pesquisa, ela vai evoluindo e vai tendo outros caminhos, outros aspectos para se abordar sobre aquele assunto. Então, eu sempre gosto de falar para os alunos que o tempo que acaba. Então, por isso que nos trabalhos, tanto de TCC, mestrado, dissertação, que é mestrado, né, e tese, que é de doutorado, ou um artigo, que seja para o CICIT, para os alunos que são alunos de iniciação científica da nossa universidade, né? Tem o simpósio de iniciação científica. Você vai escrever o artigo, é importante você colocar o que tem de trabalho futuro, o que pode ser feito a partir dali, porque sempre tem alguma coisa a ser abordada, né? Aí a passagem às hipóteses também, né? O que acontece? Eu aposto que vocês já ficam querendo procurar um professor que trabalha com laboratório, porque eu quero ir para o laboratório, coletar dados, né? E fazer gráficos e tabelas e figuras bonitas e tudo mais. Quero aprender a programar em Python e já implementar, e é isso. E aí a gente não define as hipóteses do trabalho e vai para a coleta de dados precipitada. Fica que nem um louco coletando um monte de dados, e aí a gente tem que lembrar que os dados são coletados para verificação da hipótese. Sem a hipótese, não é possível saber o que você procura ou o que se quer provar com a pesquisa. Então, isso aqui é muito importante, e eu até gosto de continuar sempre dando aula e cursos sobre isso, porque não é porque eu sou professora, pesquisadora já há um certo tempo, que eu não cometo essas coisas. Volta e meia, a gente fica tão ansioso de querer saber sobre o assunto, que a gente vai lá, coleta dados, depois a gente olha para aqueles dados e fala, tá, o que eu faço agora? Aí a gente fica tentando elaborar hipóteses a partir dos dados, só que isso demora muito mais do que se eu defino as minhas hipóteses antes, tá? Então, a pesquisa ela não é cuidado ali com as armadilhas, ela não é uma aplicação de técnicas consagradas e um grande número de informações, né? E a outra é a ênfase que obscurece. Eu acho que esse slide aí talvez dê uma entregada na minha idade, apesar de que eu acho que eu já era velha quando existia esqueci até o nome dele aí, do galanzão ali dos desenhos. O que é a ênfase que obscurece, né? Então, para assegurar uma credibilidade, que meu trabalho é importante, a gente faz o quê? A gente exprime as nossas ideias de forma tão pomposa e tão chique, né? E que não dá para entender. E isso é algo que a gente vê muito
aqui no Brasil, por conta da nossa língua. O português é uma língua muito rica. Então, uma palavra, ela tem vários significados. E assim, a gente tem muitas palavras. Então, a mesma ideia eu posso explicar com várias palavras. E aí a gente tem essa mania de não querer usar sempre o mesmo termo, porque daí eu estou repetindo. E aí a gente fica, às vezes, num trabalho científico, eu coloco 4, 5 termos para falar da mesma coisa. E aí a pessoa fica perdida. E aí a gente percebe isso, por que eu tô falando que é aqui, né, por conta da língua portuguesa? Porque quando a gente vai trabalhar com pesquisadores que a língua nativa deles é o inglês, a gente manda escrito em inglês e eles não entendem o que a gente quer dizer, porque para eles aquilo é muito complexo, porque não é isso, é simples. Eles têm uma linguagem mais simples. Quem teve a oportunidade já aprendeu inglês, né? Espero que a maioria aqui, porque vocês vão, hoje em dia o mundo tá, né? A gente tem que saber um pouquinho de inglês, porque é a língua aí mais falada, vamos dizer. A gente percebe que é muito mais simples. Então, tem hora que a gente coloca as informações, a gente acha que está claro, mas eles não entendem. Por quê? Porque a gente tem essa mania de querer, né? Florear e colocar mais coisas. Então, esses trabalhos, eles têm uma ambição desmedida, e aí é uma completa confusão, que a gente não consegue entender, e aí você já percebe, se a pessoa sabe mesmo, se ela quer, você tem que, eu gosto de falar para meus alunos assim, ó, terminou de fazer o trabalho, entrega para a avó, para a tia, para a mãe, para um irmão, que não faz a mínima ideia do que você está fazendo. A mínima ideia, sabe? Nunca nem. Ou então uma pessoa que nem mora com você, porque quem mora com você às vezes já ouve você falando e daí tem uma noção do que você está fazendo. Uma pessoa que não sabe do seu assunto, um amigo que nunca ouviu falar daquele tema. Se ele entender qual é a ideia do trabalho, é porque seu trabalho está bem escrito, tá? Né? Então, a simplicidade torna as coisas mais bonitas, mais claras, e isso que eu venho aqui para falar para vocês, né? Algumas dicas para o início de uma pesquisa. Então, primeiro, se acalma, deixa a ansiedade de lado e deixa fluir, tá? Então, escolhe um tema. Pode ser, no começo, um tema bem simples, né? Ali até coloquei as bananinhas amadurecendo ali. Pode ser ainda bem cru, bem verdinho o tema, mas ele vai, a pouco, você vai amadurecendo. E hoje eu vou passar para vocês algumas coisas de como vocês, que caminho seguir para que vocês façam isso. Né? Então, e é muito provável que você mude de perspectiva ao longo do caminho. Como que a gente começa uma pesquisa? A gente precisa ler. É chato, é cansativo, dá sono. Eu tomava litros e litros de chá, porque eu não gosto de café, para eu conseguir ler os artigos, né? Então, primeiro porque eu não sabia ler, então eu queria ler os artigos de cabo a rabo, então eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para vocês não fazerem o que eu fiz, para vocês não terem esse sono todo. Mas a gente começa a ler sobre os assuntos, daí a gente começa a entender, ler trabalhos sobre o assunto, aí que a gente começa a entender os vários aspectos que podem ser abordados e para onde que eu quero caminhar, né? Então, esse caminho, a gente vai amadurecendo. Então, a primeira dica e eu faço isso na disciplina, o primeiro dia de aula, o que eu falo para os alunos é o seguinte: eu não quero ouvir sobre o tema de vocês hoje. Explico para eles como é que vai funcionar a disciplina, tal, e falo para eles assim, ó: eu quero que na próxima semana vocês me tragam uma pergunta. É uma pergunta, uma linha, 2 linhas no máximo. E vocês vão ler a pergunta só. Vocês não vão ficar me explicando a pergunta. Vocês vão só ler a pergunta e aí a gente vai falar então a partir dessa pergunta. Então, como que a gente deve iniciar? Expressar de forma como uma pergunta simples, onde a gente vai tentar dizer nessa pergunta, desculpem aí, esqueci de pôr no silencioso, tentar exprimir o mais exato possível o que você procura saber, elucidar, compreender melhor. Quem aí é aluno de iniciação científica percebeu que nesse ano o CICIT, cada ano é um campus que cedia o CICIT, e aí cada um faz o seu template, né? Qual que vai ser a forma do artigo do congresso.
E esse ano me chamou a atenção uma coisa que, alguns anos atrás, eu criticava, que é expressar, na última linha da introdução do artigo, tinha que ter a pergunta, hipótese do seu trabalho, em forma de pergunta mesmo, com um sinal de interrogação. E tem muitos professores de TCC que pedem isso, e lá no começo, com os meus alunos que eu orientava, eu achava um absurdo, há pouco tempo, né? Mas hoje eu vejo a importância disso, porque é essa pergunta que você tem que elaborar de uma forma simples e que, se você fizer essa pergunta para qualquer pessoa, a pessoa consiga ter uma ideia do que você vai fazer sem você ter que explicar. E aí, a partir dessa pergunta, você vai continuar, né? Então, como que é uma boa pergunta de partida, né? Uma boa pergunta de partida, ela deve poder ser tratada. Então, isso significa que você pode poder trabalhar em cima dela e ir desenvolvendo, tá? E aí você vai conseguir dar os elementos, fornecer os elementos para responder essa pergunta. E ali tem, né? Ninguém disse que seria fácil, certo? Não é fácil. Pensem quantos filmes a gente vê de escritores que eles simplesmente têm aqueles brancos, né? Aqueles períodos assim que não conseguem escrever e tudo mais. Escrever um trabalho de conclusão de curso, qualquer outro trabalho científico ou um artigo, é escrever. Não adianta você tem que ter inspiração também, tá? Não é simples, pega o papel e já vai escrevendo. Então, um meio simples, como eu falei, de ter certeza que a sua pergunta ela é bastante precisa, é o que eu faço nas minhas aulas. A gente formula ela, e aí no segundo dia de aula, os alunos leem a pergunta para todos os outros alunos que estão na turma, e aí eu peço para cada um comentar. Então, ó, formule diante de um grupo de pessoas, evitando comentar. E eu até comentei com a turma desse ano, que foi a primeira vez que eu até dei parabéns, falei, foi a primeira vez que vocês realmente conseguiram ler a pergunta para mim. Porque a maioria das vezes que eu peço para eles trazerem a pergunta, chega no dia de falar a pergunta, eles já começam assim, então, professora. Aí eu já falo, não conseguiu elaborar a pergunta. Tudo bem não conseguir elaborar, né? Mas assim, porque a gente tem essa dificuldade de reduzir, eu falo um monte, vocês vão ver aqui que eu já estava até preocupada com o tempo, agora mais ainda, porque é difícil a gente resumir as coisas numa pergunta. Mas daí, esse semestre, eu consegui com que os alunos realmente eles só leram a pergunta, e a partir das perguntas a gente foi elaborando, tá? Né? E daí, cada pessoa do grupo é depois, então, convidada a explicar o que ela entendeu da pergunta. Se as pessoas forem falando e você realmente concordar que era isso que você queria dizer, então é uma ótima pergunta para iniciar o seu trabalho. E aí, depois disso, antes de eu começar a querer coletar dados, começar a fazer minha pesquisa, escrever sobre o assunto, vem a tão famosa revisão da literatura, que a gente quer pular ela, quer fazer ela por último no meu trabalho, né? Depois eu coloco lá uns artigos lá que falam sobre o assunto, uns trabalhos que falam sobre o assunto e pronto. Então, assim, essa é uma das etapas mais importantes de um projeto de pesquisa, de um TCC, né? De um trabalho científico. Por quê? Se eu não sei o que foi feito até hoje sobre o assunto, como é que eu vou saber aonde que meu trabalho se encaixa? Tá? Então, a revisão da literatura que dá para vocês as informações teóricas e dão esse aspecto, essa compreensão do tema para vocês. Eu não vou ficar lendo aqui, né? Por isso que tem umas palavras aí mais em vermelho, mas depois eu posso até passar para as meninas passarem para vocês esse material sem problema. Então, só lendo o trabalho que já foi publicado sobre o assunto que você vai conseguir traçar a sua teoria, o seu referencial teórico, que a gente chama, e entender o conceito para, então, fazer a sua pesquisa, tá? Então, isso daqui é muito importante. Ó. A revisão da literatura, ela é apontada como um dos aspectos mais frágeis dos trabalhos científicos. Como é que eu vou dizer que eu fiz algo que é diferente? Porque assim, professora, eu estou fazendo só um TCC, é só para escrever um trabalhinho sobre um determinado assunto. Não subestimem o TCC. O TCC, ele pode, e todos eles devem apresentar um aspecto inovador, que nunca foi abordado antes. Claro que
a dimensão do diferencial, do inovador, daquilo que nunca foi feito, de uma tese de doutorado, vai ser diferente de um TCC. Mas você sempre tem como enxergar algo de diferencial que o seu trabalho trouxe, né? Então, essa revisão, ela se baseia no quê? Em trabalho científico, em artigo, em coisas que já foram publicadas sobre o assunto, seja em revistas nacionais ou estrangeiras, e lembrar que não é em livro. Em livro, vocês vão encontrar os conceitos sobre aquele tema, mas não como está o avanço daquela área de pesquisa, tá? Então, para que serve a literatura? É para responder quem já escreveu sobre esse assunto? O que já foi publicado sobre esse assunto? Que aspectos já foram abordados, né? Então, como eu falei lá da parte da poluição atmosférica, eu posso abordar isso de vários aspectos. Qual que ainda não foi abordado? E aí, quais que são as lacunas, que eu gosto de chamar de gap, né? Que vem do inglês, de buraco e tal. Qual que são as lacunas que tem na literatura? O que não foi estudado sobre o assunto? O que falta ser estudado? Eu só vou saber isso se eu ler. Se eu não ler, eu não vou saber, certo? Né? Então, isso aqui que eu gosto. Ó. É bastante improvável que o assunto, qualquer que seja, ele não tenha sido abordado por outro pesquisador. Às vezes a gente trabalha com um assunto que ele é bem inovador, e aí a gente fala, mas não tem nada sobre isso. Pode não ter exatamente sobre o que você vai fazer. Que bom. Mas alguma coisa tem. Sobre algum aspecto, vai ter. Tá? Então, é preciso conhecer os trabalhos anteriores, isso vai dar credibilidade para o seu trabalho, porque daí você fala, o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, e eu fiz isso de diferente, tá? Então, isso que é como é que você vai saber, né? O que tem o que está faltando, quais são os gaps ali, os buracos, se você não lê sobre o assunto. Então, a gente tem ali que a recomendação, então, é que essa busca seja feita naquilo que já tem publicado. Pode ser ali, está colocando livros, mas, como eu disse, os livros seriam mais para os conceitos. Vocês vão poder usar dissertações, teses, artigos publicados em congressos, mas principalmente os artigos científicos em periódicos. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma ferramenta que vocês podem acessar tendo o e-mail institucional, onde vocês vão poder fazer busca de trabalhos em português. Eu vou ensinar aqui para vocês algumas coisas para buscar trabalhos em inglês, mas vocês poderiam utilizar, e eu vou mostrar aqui mais ou menos como que é, tá? Alguém já ouviu falar dessa palavra? Fichamento? Vocês são uma nova geração aí, vocês nem devem saber o que significa essa palavra. Alguém aí sabe? Não precisa falar. Não. Né? O que é fichamento? Então, antes da era da internet, o que eles faziam? Os artigos eram impressos, eles iam lá na biblioteca e tinham que procurar e ler, e aí eles faziam o que a gente chama de fichamento, que era fazer fichas, onde eles escreviam qual que é o ano do trabalho, qual que é o título, não sei o que, e iam colocando os aspectos. São fichas, né? Então, como se fosse uma caixinha lá, um arquivo, e ia colocando as fichinhas dos trabalhos. Hoje, com a tecnologia, nós temos ferramentas que nos ajudam para poder juntar todas as nossas coisas. Um dos softwares que eu gosto muito, ele é gratuito, é só fazer um login lá, um cadastro, e vocês podem acessar, é esse daqui, que é o Mendeley. E ele, inclusive, vocês podem baixar no celular. O que é legal dele? Vocês vão conseguir agrupar todas as publicações de vocês, tudo que vocês têm nesse software. Tá? Se sobrar um tempinho, daí eu mostro para vocês, porque eu tenho ele aqui. Ele é muito intuitivo de trabalhar, então por isso que eu vou deixar para o final ali, porque eu acho que o mais importante que eu quero passar para vocês é como que eu acho esses artigos hoje em dia, né? Será que é só digitar lá no Google e eu vou conseguir? Tá? Então, depois eu falo para vocês. Que ele é legal, que você deixa todos os PDFs lá, você pode ler direto no computador ou mesmo no celular. Você grifa, coloca anotação no arquivo do artigo, e se você quiser entrar no celular ou em outro computador, é só entrar igual no e-mail, entra no e-mail, né? Você faz
digito login e a senha e tá tudo lá, tá? Então, vamos falar sobre revisão bibliográfica sistemática. Gente, eu falo bastante e eu tô falando rápido para eu conseguir passar tudo que eu gostaria aqui para vocês. Mas vocês podem me interromper, tá? Levantem a mãozinha que a Bruna me avisa aí, quem levantou a mãozinha. Então, eu falei ali para vocês, a gente falou de revisão bibliográfica, mas a gente ainda não tinha incluído esse nome aqui, sistemática. O que significa esse sistemática? Então, é algo que eu aprendi há pouco tempo também, tá? Revisão bibliográfica, a gente ia lá, digitava lá, achava uns artigos, pegava lá uns 10, 15 artigos, tá bom, escrevia sobre eles e pronto. O sistemático vem para mostrar que a gente vai fazer uma revisão com regras e apresentando os resultados dessa revisão. Então, ela é uma busca e análise da produção científica de uma determinada área. Ela tem várias fases, eu vou passar aqui rapidinho, porque a ideia de eu falar de revisão bibliográfica sistemática era mais para vocês conhecerem esse nome e saberem da importância de se fazer isso e o que significa, né? Então, primeiro, a gente identifica a necessidade de fazer uma revisão sobre o assunto. Todo mundo que vai fazer um TCC ou um trabalho de final de curso ou de área científica vai ter que passar por isso. Que entra nessa fase de planejamento da pesquisa, né? Elaborar a proposta de estudo, que vem com aquilo que eu acabei de contar para vocês, de como definir o tema e tudo mais. Aí a gente desenvolve um protocolo de revisão, onde a gente tem que definir quais são tem vários nomes aí que depois eu vou explicar. Quais são as bases de dados em que eu vou pesquisar? Quais são as strings que eu vou usar? É no texto todo que eu vou procurar? É só no título e nas palavras-chave? O idioma que eu vou procurar? Qual que é o tipo de publicação? É artigo? É artigo em congresso? É dissertação? Qual que é o período da busca? É para tudo que tiver na internet ou a partir de 2000? Então, tudo isso a gente tem que definir. Eu não vou falar agora o que é base de dados, o que é string, e essa história de se eu pesquiso no texto ou no título, palavra-chave, o que é isso, porque eu vou falar daqui a pouco, a hora que a gente for usar ali a internet para fazer a busca, tá? Então, definido isso, então a gente identifica e seleciona os trabalhos, que é a fase de levantamento desses dados, desses trabalhos. Aí a gente se pergunta, a gente vai considerar todos os trabalhos que eu encontrei? Ou eu vou fazer um refinamento, olhando, por exemplo, para o título do trabalho, que é a parte mais importante, é a notícia, né? O título da notícia, né, que a gente quer dar, é o nosso cartão de visita, tá? Então, às vezes, a gente, pelo título, lendo o título dos trabalhos, a gente já consegue eliminar alguns. Então, é isso que a gente tem que identificar. Então, vejam, a gente vai escrever isso. A gente vai escrever, ó, eu pesquisei nessa base de dados, usando isso, para tal ano, para isso. E aí, a gente vai dizer se a gente fez um refinamento ou não, certo? E aí, a gente vai, então, avaliar os trabalhos. Se eu descartei, por que eu descartei? Então, eu escrevo tudo isso, tá? Né? Aí tem essa fase 3, que é o levantamento dos dados, onde a gente pega as informações de ano de publicação, os autores, o país, às vezes a gente vê qual que é a área de conhecimento que o trabalho está inserido. A gente sintetiza depois essas informações, ou utilizando alguns softwares que existem. Se vocês digitarem lá no Google, software, bibliometria, vocês vão achar um monte de coisa lá, tá? Que são softwares que ajudam vocês a organizar esses dados. E aí, por último, comunicar esses resultados, ou seja, escrevendo no trabalho de vocês. Eu coloquei aqui um exemplo, mas daí eu vou abrir aqui, peraí. Aqui. Esse aqui, ó, vejam que é um artigo, tá? Só sobre revisão sistemática. O que eu queria mostrar aqui para vocês? É que numa revisão bibliográfica sistemática, a gente vai ter que explicar, primeiro de tudo, vai estar aqui. Eu vou explicar qual foi a base de dados, eu vou colocar quais que foram os termos que eu utilizei, tá? Que a gente chama de palavras-chave, né?
que eu já vou falar um pouquinho. E aí depois a gente coloca isso, ó, gráficos, tabelas que resumem o que a gente pesquisou. Então, eu pesquisei na base tal, usando essas palavras-chave, e a evolução durante o período de busca foi essa. E aí a gente consegue ter noção de se aquele tema ele está sendo muito estudado ou pouco estudado, quando que começou a ser estudado. Parece bobeira colocar isso num TCC, numa tese, numa dissertação, mas isso dá credibilidade para o seu trabalho. Porque daí o cara não vai falar que, mas por que você está fazendo isso? O pessoal já fez tanto. Não, você vai mostrar a importância do seu trabalho. Porque daí você vai mostrar que essa área é muito importante. Num trabalho de conclusão de curso, a gente tem que justificar o nosso trabalho. O que é a justificativa? É eu mostrar qual é a importância desse estudo. E aí, se eu faço isso, eu mostro, ó, igual esse daqui, né? De 2011 em diante, deu um boom e começou a pesquisar muito. É um assunto muito importante para aquele tema, para aquela área. A gente pode colocar aqui sobre uma tabela com quantas publicações tem por país de origem, né? Vejam que Estados Unidos eles sempre ganham. Nesse caso aqui, ainda o Brasil está acima da China, mas a maioria das vezes a gente acha a China disparada. Até nisso eles ganham, esses caras. Eles são, né? Desculpa aí se tem algum chinês, mas é porque eles são danados. Eles estão, né, em tudo aí. E só abrindo adendo, porque eu gosto de conversar e eu acho importante essas experiências, teve um curso que eu participei e que eles estavam justamente, era de escrita científica, e eles estavam querendo entender como é que a China tem tanta, deu uma disparada assim, né? De uns anos para cá, a publicação da China, tipo, triplicou, quadriplicou, e por que isso? E aí o pessoal estava preocupado, porque quem estava dando ali essa parte do curso era o pessoal, não lembro da onde que ele era, mas eu sei que ele era, acho que da Europa, não lembro que país que ele era. E eles estavam meio preocupados, né? Que esses caras vão passar a gente. Por quê? E aí teve um chinês que fez a apresentação, inclusive foi remota, ele estava lá na China e ele apresentou, a gente estava no evento presencial, e aí ele explicou que lá na China, como pesquisador, a cada artigo que você publica, você ganha mais no seu salário, né? Então, isso incentiva mais. E eles têm mais incentivo, não só disso, tem recursos para pesquisa, tudo mais. Nós aqui, brasileiros, só para que vocês saibam, nós professores, no Brasil, para ser pesquisador, a maioria tem que ser professor, porque aonde a pesquisa realmente tem dinheiro e ainda nem tanto assim, é dentro da universidade. Então, nós somos professores e pesquisadores. São poucas empresas que contratam pesquisadores com esse cargo de pesquisador, né? No Brasil, a gente não tem tanto incentivo. Inclusive, eu participei de um congresso semana passada que a palestra, a mesa redonda final, foi sobre isso, eles chamaram três ou quatro brasileiros, que é daquela área do congresso, e que estão contratados como pesquisadores fora do Brasil, para mostrar, para contar para a gente como é que era essa dinâmica, como que foi para eles irem para lá, as dificuldades, as diferenças, enfim. Então, no Brasil, só para vocês saberem, nós, professores, a cada artigo que a gente publica, a cada aluno que a gente orienta, a gente faz porque a gente ama pesquisar, porque a gente adora os alunos, porque a gente não ganha mais por isso, tá bom? Que fique claro. E aí a gente tem, então, a gente pode colocar aqui, ó. Aqui tem por nome de instituição, o comum é colocar por... O que é periódico? É a revista, eu já vou falar aqui. Mas, enfim, esse trabalho aqui era só para mostrar para vocês que a gente faz o quê? A gente, então, coloca no papel os resultados da busca que a gente fez, e não simplesmente o comentário dos artigos que eu li, certo? Voltando aqui para a apresentação, então... Vamos aprender, então, onde que a gente busca esses artigos? Então, se vocês estão na frente do computador aí, vocês vão poder fazer junto, e aí vocês podem tirar algumas dúvidas comigo, né? Quem tiver com o celular, tenta talvez acessar, ou corre abrir o computador, que daí eu vou ensinar um pouquinho para vocês onde que a gente vai fazer essa busca. Aqui no Brasil, facilita a gente entrar nesse site da CAPES,
que é um site do governo, e aí a gente entra no tal do chamado CAPES Café. Como que eu faço para entrar, professora? Qual é o site? Google it, digita lá, CAPES Café Periódicos, ou para aqueles que querem facilitar, só que aqui não vai facilitar, né? Copiar esse endereço. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar lá no Google e digitar lá CAPES Café Periódicos. Aí vai ter aqui o site. Pode ser que vocês tenham sido vocês entrar, pode ser que vocês não entrem nessa tela, dê uma página lá estranha que às vezes aparece para mim uma página, parece que deu erro, você clica em página inicial, aparece isso daqui. Vocês querem que eu dê um tempinho para vocês tentarem acessar? Vocês não estavam preparados, não estavam achando que iam ter que entrar? Ou posso continuar? Se por mim, pode continuar. Eu tô acessando aqui também. Desculpe, Denise, te cortei quase. Não, imagina. Tô acompanhando também, prof. Então assim, ó, entrando lá, vamos ler, né? Aposto que muitos já fecharam essa caixinha aí. Porque a gente é assim, né? A gente já vai fechando essas caixinhas aí que fica aparecendo aí. Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. Então, todo mundo pode acessar o CAPES Café. Não é só aluno de universidades públicas ou particulares, né? O conteúdo assinado, ele está disponível para os acessos com IP identificado das instituições participantes. Então, veja, ele tem um conteúdo que é gratuito e tem outro que não é, tá? Então, as universidades, eu não sei as particulares, porque a gente não sabe direito a realidade deles, mas eu sei que as universidades públicas, cada uma paga lá para ter acesso a mais trabalhos, tá? Então, a gente vai fechar, e já que nós somos aqui todos, ou alunos da UTFPR, você vem aqui em Acesso Café. Quando você vier em Acesso Café, aí vai ter aqui para você colocar a sigla da sua universidade, você vai colocar lá o TFPR, e aí ele já acha, vai em enviar, e aí você vai fazer o login com o seu login do seu e-mail e a senha do seu e-mail institucional, tá? Quando vocês fizerem isso, vocês vão observar, eu nem mostrei ali antes, mas vocês vão observar que não mudou a página, é a mesma. Só que a hora que você for fazer as buscas, você vai encontrar muito mais coisas, porque a universidade, ela paga para ter acesso maior, ao conteúdo, a um conteúdo maior, tá? Tem essa caixinha aqui, ó. Então, vamos lá, vamos explicar primeiro, né? O que é periódico e o que é base? Então, eu falei ali na revisão bibliográfica sistemática que a gente tem que definir a base de dados. Base de dados, eu gosto de dizer que é como se fosse a biblioteca, tá? Existem várias bibliotecas. E aí, algumas bibliotecas, elas são mais especializadas numa área, tá? Então, existem bibliotecas que têm mais publicações da área de saúde, outras da área de educação, outras da área de engenharia. E aí, assim, a gente pode fazer a busca direto aqui? Buscar por assunto? Posso, tá? Tem aqui a busca avançada? Posso fazer a busca por aqui? Posso. E aí eu já vou explicar aqui porque vocês podem usar. Nesse site, tem aqui, né? Ó, você pode procurar em qualquer lugar dos trabalhos, ou seja, no texto completo, ou só no título, por exemplo. Aí aqui tem no assunto, aí aqui você até depois, quando você está procurando um artigo específico, você pode procurar como autor. Tem aqui, vocês estão enxergando bem minha tela aí? Ou quer que eu dou que eu aumente? Deixa eu aumentar um pouquinho. Fica melhor, prof. Né? Então, aqui tem contém, é exato, começa com, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui air pollution, ele vai procurar por air e por pollution, tá? Se eu colocar é exato, então ele vai procurar por todo esse termo, e não pelos artigos que tem air, imagina? Quanta coisa que não vai ter, né? E aí, existe aqui esse daqui que seriam os conectores, que é o que a gente chama de string, que apareceu ali, né, no slide que eu mostrei, que é o e ou o ou. Então, eu poderia colocar aqui um e
e colocar aqui, por exemplo, Human Health. Então, ou seja, ele só vai me mostrar aqueles trabalhos que aparece a palavra-chave, que daí é um termo, né? Não é uma palavra só, Air Pollution, e a palavra Human Health nos artigos. Senão, não vai aparecer. Se tiver só Air Pollution e não tem Human Health, não vai aparecer. Se eu colocar o or, aí vai aparecer se tiver ou um ou outro. E aí tem um outro aqui que chama o not, que é para que às vezes a gente começa a fazer a pesquisa e aí só aparece parece muita coisa sobre um assunto que não é o que eu quero tratar. E aí, para eu refinar, às vezes é melhor eu colocar o não fale sobre isso, entendeu? Então, por exemplo, eu quero tratar a poluição do ar, mas eu não quero tratar de saúde. E aí vai ficar falando de saúde, então eu ponho um not ali. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque daí depois tem aqui... aqui daí, ó, aqui vocês podem especificar, tá? Se é para qualquer ano, ou se é para os últimos 10, últimos 20. Geralmente a gente deixa em aberto, a não ser que eu acho muitos artigos, aí eu refino mais, tá? Aqui tem pelos tipos, né? Se é artigo ou não, enfim, idioma, tá? Mas eu vou voltar, porque eu quero mostrar para vocês. Eu sei que depois vocês vão poder fazer buscas. Para o TCC de vocês, é até interessante vocês fazerem busca de TCCs, dissertações e teses. Onde que eu vou fazer isso? No site das bibliotecas das universidades, né? Então, pega lá as mais conhecidas e faz a busca no site da biblioteca, aí você vai achar esse tipo de trabalho. Aqui eu estou mostrando para vocês onde a gente acha artigo científico, tá bom? Então, periódico seriam as revistas. Seria, se a gente estivesse falando de uma biblioteca, né, física, seriam os livrinhos. Só que também tem livro, e vejam que aqui, quando aparece livro, eles têm livro científico, que, na verdade, é uma coletânea de vários artigos que eles juntam e publicam como um livro, tá? Mas a sugestão que eu quero dar hoje, mas daí eu estou mostrando os outros aspectos, daí vocês usam do jeito que vocês quiserem. É a gente primeiro buscar a base de dados e aí eu fazer a pesquisa. Claro, para o TCC, né, trabalhos brasileiros, buscar aqui, todo mundo do Brasil vai conhecer o CAPES Café, o periódico, portal, na verdade, portal de periódicos CAPES. Mas no resto do mundo, ninguém sabe o que é CAPES, né? Então, quando a gente vai escrever, na área de pesquisa, que a gente quer escrever no idioma inglês, para que mais pessoas leiam sobre o assunto, ninguém sabe o que é CAPES Café, periódico CAPES. Então, a gente vai nas bases de dados, e aí eu vou aqui selecionar S, e tem várias, tá? Depois ali no slide eu vou falar, eu vou escolher essa daqui, Scopus. Cada base de dado tem o seu jeito de fazer a busca. E aí, todas elas têm em algum lugar aqui um ícone tipo esse para você ver as dicas de pesquisa, como eu faço minha pesquisa, tá? Não vou entrar nesses detalhes. A minha ideia era, com o tempo que a gente tem, mostrar o caminho das pedras, né? Não especificar mais. Mas o que eu queria chamar atenção é aqui, ó, por exemplo. Aqui procura dentro do quê? Eu posso procurar em todo o trabalho, ou só no abstract, ou só no título. Vejam que o default aqui, né? O padrão é procurar no título, no resumo e nas palavras-chave. Então, eu vou abrir um adendo aqui. Sei que não vai dar tempo, já está quase acabando nosso tempo. Mas só para dizer que, então, a parte mais importante do meu trabalho é eu definir um bom título, eu definir boas palavras-chave. Se eu quero que mais pessoas procurem minha pesquisa, tentar definir palavras-chave que não estejam no meu título, porque daí você abre um leque maior para as pessoas acharem seu trabalho. E aí o resumo é a propaganda do seu trabalho. E aí aqui tem a procura avançada. Ah, não era aqui que eu queria. Peraí. E aí a gente pode procurar aqui, ó, por exemplo, se eu procurar lá, daí vejam que já estou usando aqui um artifício que lá no CAPES Café não precisava, no periódico CAPES, que é colocar entre aspas o termo, para ele procurar o termo exato.
Aí eu posso adicionar mais, aqui já tem o conector, e aí vou colocar aqui, ó, Human Health. Caraca, professora, apareceu 8.000 artigos. Eu vou ler 8.000 artigos? Não vou, né, gente? Então, assim, depois que eu defini o meu tema, uma coisa muito importante é eu definir o que a gente chama de palavras-chave. Palavras-chave. Que são o quê? Termos que são os principais, os que têm mais a ver com o seu tema, tá? Então, veja, né, aquilo que eu comentei com vocês, quando eu comecei a trabalhar no mestrado, eu só sabia que eu ia trabalhar com isso, imagina. Tem noção, né, se eu pegar para ler tudo isso daqui, tá? Aí, o que a gente faz? A gente vai refinando a nossa busca, pensando em outras palavras que possam definir melhor o meu tema. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão, né, nem dá tempo. Eu vou voltar lá para a apresentação. Então, aqui tem, né, explicando ali o que vocês tinham que fazer. Essas aqui são as bases de dados que estão mais ligadas à engenharia como um todo, tá? Uma coisa que eu esqueci de mostrar ali Deixa eu fazer a busca de novo. Lembra que eu falei que na revisão bibliográfica sistemática era bom, importante vocês mostrarem os gráficos, os dados por ano? Aqui do lado esquerdo, ó, ele já mostra pra gente, ó, quantas publicações tiverem cada um dos anos, por autor, por área, por vários tipos por área de pesquisa. E aqui no Scopus, por que eu escolhi o Scopus? Porque o Scopus é um site legal, porque ele tem aqui, ó, Analyze Search Results. E aí ele já te dá os gráficos, né? Então, ele já dá gráficos, ó, sobre, né, forma a tabela aqui, e aí você pode exportar isso daqui e usar no seu trabalho. Para vocês que estão fazendo TCC, vocês não precisam fazer o de vocês, já facilita, já ganha várias horas aí de ter que ficar fazendo esses gráficos, tá? Voltando para a apresentação, eu vou pular um pouquinho, né, sobre o artigo científico. Então, o que eu queria falar para vocês é que existe essa diferença entre artigo de revisão e artigos originais. Não vou falar aqui dos detalhes, tá? Eu vou passar para mostrar para vocês. Então, assim, né? Publicação é uma das etapas mais importantes da pesquisa científica. Se ninguém souber o que você fez ou puder se beneficiar da sua pesquisa, para que você fez a pesquisa? Então, mesmo o seu TCC, né? Eu estou falando mesmo porque, assim, os próprios alunos subestimam o TCC como sendo só mais uma coisa para cumprir, para eu poder terminar minha graduação. Não! Faça um TCC num tema que você goste, para que você possa trazer uma contribuição para o meio científico, mesmo que você não vá seguir carreira acadêmica, né? Querer entrar para o mundo da pesquisa. Professor, não vejo a hora para ir para lá para a indústria, para trabalhar lá, né? No chão de fábrica, o pessoal fala. Não vejo a hora de ir lá, né, trabalhar, fazer estágio numa empresa legal, grande, tá? Tudo isso, fazer um bom TCC vai te ajudar a aprender coisas e aprender um tema que vai te ajudar lá na frente, né? Então, aqui eu até gosto de colocar, né, que o professor ali, McWhitt, não publicou, então ninguém nem sabe quem ele é, né? Aí, só para a questão da estrutura de um artigo científico, ele é diferente. Eu não vou passar aqui por toda essa questão da estrutura, porque o que eu quero chamar atenção para vocês, já que o nosso tempo aí está quase no fim, é que o título, como eu falei, é a propaganda do seu trabalho, que não seja do artigo, seja do TCC. O título é a propaganda. Vocês, quando forem fazer as buscas, o que vocês vão olhar primeiro? O título. Então, se é a primeira coisa que um leitor vai ver, é isso, ele tem que ser bem feito, ele tem que descrever bem o seu trabalho, né? Então, a sua função é atrair o leitor. Vocês vão comprar um livro com livro, filme, a gente assiste, a primeira coisa que a gente vê é o título. Depois que eu vou ver sobre o que se trata. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, use palavras específicas associadas com o seu artigo, né? E aí, lembrando de usar palavras-chave que complementem o seu título, porque a ideia é essa, a gente vê o título, às vezes a gente olha as palavras-chave para depois eu ler o artigo. E ainda assim, não é essa a ideia, né? Aqui eu vou passar rápido, mas isso aqui é só para mostrar uma ideia, um fato verídico.
A gente publicou esse artigo que tem esse nome aqui, ó, o ano passado. Dynamic Model to Predict the Association Between Air Quality, COVID e Lockdown. Esses 2 primeiros títulos que estão em preto foram os primeiros que a gente tentou, a gente mandou para uma revista com esse primeiro título, o trabalho foi negado. A gente mandou com esse segundo título também. Claro que não necessariamente foi o título, mas como eu falei, o título precisava chamar atenção, porque a gente publicou um trabalho sobre Covid numa época que estava todo mundo querendo publicar sobre o assunto, entendeu? Aí a hora que a gente colocou aqui esse título, opa, chamou mais atenção, né? Então, isso faz diferença, tá? Eu vou pular para a parte que eu quero mostrar principalmente para vocês, que é o seguinte, depois vocês vão poder acessar aqui, outro dia que tiver interesse, conversa comigo, né? Porque tem aqui muita coisa para falar sobre isso. Eu queria só dar uma sugestão de ordem não de escrita, mas uma ordem de leitura de um artigo. Quando vocês pegarem um artigo para ler, como eu falei, leia primeiro o título, olhe para as palavras-chave. Elas têm a ver com o que vocês vão trabalhar? Então, a próxima etapa, não deu tempo de eu falar da estrutura ali do artigo, mas a maioria dos artigos científicos, se eles estão com uma estrutura ali legal de escrita, nas 2 últimas frases da introdução, é onde no artigo entra qual é o gap, ou seja, qual é a lacuna na literatura, e aí ele vem para dizer, então, o meu objetivo para preencher essa lacuna é esse. Então, deem uma observada. Pode ser que alguns artigos não tenham essa estrutura, então vocês não vão enxergar isso. Mas, muitos artigos, nos 2 últimos parágrafos da introdução, vai estar isso. Então, antes de ler o resumo, né? Antes de ler o resumo, olha isso. Porque, às vezes, o resumo não está tão bem escrito e aí a gente não entende direito. Aí, sim, eu leio o resumo. Beleza. Gostei. Aí, sim, que eu vou ler todo o artigo, né? Não foi isso que eu fiz quando eu entrei no mestrado. Eu pegava o artigo, lia tudo. Ficava rápido, começando do começo e indo do jeito que estava, bem certinho, tá? Então, seriam esses 3 pedaços, né? Daí depois lê o artigo, começando lá da introdução. É bom também, às vezes, até antes da introdução, ler as conclusões. Veja que a gente vai ler no artigo assim, ó. Não é na ordem com que ele está lá apresentado, né? Porque daí, às vezes, a gente vai ter mais ideia. Então, realmente, é isso? Tem a ver com o meu trabalho? Vai me ajudar? Aí sim, eu vou ler a metodologia, os resultados, para eu poder entender melhor sobre o assunto, tá? E aí, eu não vou ler aqui tudo, mas eu deixei aquelas outras partes ali, que depois vocês podem, eu vou até voltar aqui um pouquinho, já que a Bruna falou que eu podia passar só um pouquinho do tempo, para mostrar para vocês o seguinte. Nem todo resumo vai ter essa estrutura aqui, tá? Mas essa seria uma estrutura ideal para um resumo, onde ele contextualiza o tema de pesquisa para dizer o que falta ser estudado sobre o assunto, ele fala qual é o objetivo, diz qual a metodologia que foi utilizada para resolver aquele trabalho, os resultados e a conclusão. E aí tem exemplo aqui, né, de um artigo que eu coloquei em português, que depois vocês podem olhar. E aí, a segunda atividade das disciplinas de escrita, né, que eu dou na pós-graduação, depois de fazer a pergunta, a segunda atividade é explicar como é a estrutura de um resumo, explicar como fazer as buscas, eles fazem a busca na literatura, e aí eu peço para eles escolherem 5 artigos que eles acharam que, pelo título, eram mais interessantes para a área deles. E aí eu peço para eles fazerem esse tipo de exercício, onde eles vão identificar as partes de um resumo. E aí eles começam a perceber, professora, nossa, tem um pessoal que escreve muito mal, porque não dá para ver, não dá para entender o trabalho. Então, assim, quando a gente vê que um resumo tem todas essas etapas, geralmente ele é um bom resumo, né? Mas tem muitos trabalhos que, como o resumo tem que ser muito curto, às vezes a pessoa só fala de metodologia, já vai direto para metodologia, já começa do objetivo. E aí você nem sabe o que ele está querendo preencher de lacuna na literatura, sabe? E aí, por último, eu queria mostrar aqui para vocês, deixar aí, né, para quando vocês forem fazer o TCC, esses 12 passos, minha orientadora de mestrado me deu quando eu comecei num papel, tá? E eu guardei isso, colocava lá na minha parede, no doutorado também,
e hoje eu passo aqui porque eu acho que foi muito interessante o que ela me trouxe. São 12 passos para você fazer a sua pesquisa e você escrever o seu trabalho. Aqui já é na parte do escrever o trabalho, né? Então, ela coloca, tem em mãos dados, as referências, as tabelas e as figuras. Depois, a gente escolhe a revista, no caso do TCC, olho para o template da universidade para ver qual que é a estrutura, o que tem que ter? Tem que ter introdução, tem que ter objetivo, tem que ter justificativa, não sei o quê. Então, aí eu já sei qual que é a estrutura. E aí ela começa a colocar algumas coisas, né? O objetivo é colocar as coisas no papel. No primeiro momento, esquece gramática, esquece concordância e vai colocando, porque a ideia é colocar no papel, que daí depois a gente vai organizando. Se a gente fica querendo escrever já a frase do jeito que ela vai ter que sair no meu trabalho final, a gente acaba perdendo a ideia. O nosso pensamento ele é muito mais rápido do que a forma como a gente digita, né? Então, aí tem esses passos, né? Então, escreva sem editar, você vai perder tempo. Escreva rápido para você colocar as ideias no papel e depois você vai organizando. E quando estiver disposto, para escrever artigo, tem dia que eu falo, hoje eu vou fazer o artigo, né? Vou dormir falando, amanhã eu vou escrever esse artigo. Eu desisto. Depois, na hora que eu acordo, porque eu acordei de um jeito que eu não vou conseguir escrever. Porque é isso que eu falei para vocês. Parece que a escrita científica é só, né? Senta lá e escreve. Não, você também tem que estar disposto a escrever. Por isso que eu falo, escolham um tema para fazer o TCC de vocês que vocês gostem, tá? Gostem do tema e não do professor. Gostem do tema, porque olha o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que ler um monte de coisa sobre o assunto. Depois vão ter que escrever com a palavra de vocês. Depois vão ter que coletar dados, ou que seja, né, a forma de pesquisa, e depois colocar tudo isso no papel, defender o seu trabalho, dizer que ele é bom. Então, você tem que fazer algo que você gosta, né? E aí tem os vários outros passos aí dos 12 passos, né? E era isso que eu tinha para passar. Tinha muito mais coisa para falar, mas não vou falar porque a gente não tem tempo e, enfim. Falta Obrigada. tempo, né, prof? Falta. Obrigada. Tá aí meu e-mail, quem quiser mandar e-mail, tirar dúvidas, fica à vontade, tá? Prof, a gente teve 3 perguntas externas, mas eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, porque agora 8 horas a gente já tem outra atividade. Uhum. Mas eu posso combinar com a professora que daí, quando eu for pedir o material, eu posso mandar essas perguntas, aí a professora me responde e eu envio para o pessoal junto com o material. Pode ser assim? Pode ser. Desculpa, você devia ter me interrompido aí para eu responder as perguntas. Não tem problema, estava muito boa a sua explicação. Não se preocupe. Desculpa aí que eu falei demais, e aí não sobrou. Mas não foi só você, todo mundo que está apresentando nossa EC, falta tempo mesmo, que o nosso cronograma está bem enxuto. Mas eu gostaria de agradecer a sua participação, foi muito proveitoso. Nossa, eu peguei essa informação do CAPS Café, que eu não sabia, nunca tinha usado, e acredito que vai ser muito bom, principalmente para quem está buscando fazer iniciação, tudo, né? Isso também. É muito importante. Pessoal, eu só queria lembrar que foi mandado no chat que o credenciamento da atividade está liberado e foi mandado também o link do feedback. Lembrando que agora, às 8 horas, a gente tem a nossa palestra com a Michele sobre neuroengenharia. Então, quem tiver interesse de participar, você que se inscreveu, vai ser transmitido direto pela plataforma do Eventbrite ou pelo YouTube também, pelo canal da SAEC, tá bom?